Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 17 de julho, terça-feira, vamos falar sobre queda de cabelo, um problema que atinge homens e mulheres de várias idades. Os abraços de hoje vão para Sebastiana Alves da Silva e seus familiares que moram lá no bairro Lagoa Parque, e também para a pequena Ana Lívia Barbosa Osório, que é filha da Gabriele Barbosa da Silva, todos moradores lá do bairro Nossa Senhora das Graças. E para a Rosa Leal da Silva e seus familiares, que são moradores lá do bairro Oliveira 1. Perder o cabelo é sempre preocupante. Pode ser o sinal de algum distúrbio, doença no organismo ou até mesmo de um padrão hereditário, determinado pelos seus genes. Mas seja qual for a causa, a perda dos cabelos preocupa homens e mulheres, já que os cabelos são fatores importantes para a nossa autoestima e qualidade de vida. No entanto, a importância de buscar uma orientação médica é imprescindível para solucionar o problema e voltar a ser feliz. E sobre este assunto, eu vou conversar com a médica dermatologista, doutora Laura Furlani. Doutora Laura, obrigado pela presença novamente. Obrigada pela oportunidade. E eu já começo perguntando o que provoca a queda de cabelo. Bom, a queda de cabelo, Dr. João, ela pode ser causada por uma doença na tireoide, uma deficiência de ferro ou minerais, uma anemia, ou então uma manifestação após uma doença grave, como uma internação, pós-parto. Então, na verdade, o ideal, quando essa queda assustar, quando você achar que está fora do normal, o ideal é você consultar um dermatologista para saber a causa. E como que a pessoa vai perceber esses primeiros sintomas e falar, bom, preciso procurar um dermatologista para investigar? O normal é que caia aproximadamente 100 fios por dia, um pouquinho a mais, um pouquinho menos, mas ninguém precisa ficar contando o fio. O que a gente faz é o seguinte, se a funcionária da sua casa começa a notar que tem fios no chão em excesso, no lençol da cama, no lençol tem muitos fios, as pessoas às vezes estão conversando com você, estão tirando fios da sua roupa, então são sinais que está fora do comum, né? Você tem essa queda comum e você vai notar que está exacerbado, então o ideal é você achar essa causa, né, e tratar. Hoje em dia tem tratamento sim. E existe um mito aí de que talvez no verão o cabelo das pessoas cresce mais rapidamente, isso seria verdade? Não, na verdade não. Não depende da estação climática de forma alguma. O fio, ele tem 3 fases, a anágena, catágena e telógena. Então, ele obedece esse ciclo dele. Umas são mais curtas, outras são mais longas, mas não depende de essa fase cíclica não depende da temperatura ambiente, não. Ok. E no sexo masculino a gente vê muitos homens calvos, né? Teria alguma relação com alterações hormonais? Com certeza, né? Isso, na verdade, a alopécia, a queda dos fios, é uma das causas mais frequentes de consulta no consultório, tanto masculina quanto feminina. E esse padrão que acontece com o passar dos anos mais evidenciado nos homens, ele também está presente nas mulheres. Principalmente quando a taxa hormonal das mulheres começam a diminuir, e aí os hormônios masculinos, né? O hormônio masculino, ele começa a agir no fio e causa um afinamento do fio. Na verdade, não é só a queda, ocorre também esse afinamento. Um fio bonito, ele passa a ficar fino e não ocupar espaço no couro cabeludo. Então, os tratamentos, eles visam diminuir essa ação desse hormônio no couro cabeludo. Tá certo. Uma pergunta importante. O estresse pode causar calvície? Bom, essa pergunta a doutora Laura vai responder pra gente depois dos nossos comerciais. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Médico da Família e hoje estamos conversando sobre queda de cabelo. Doutora Laura, o estresse pode causar calvície? Pode sim, doutor João. Na verdade, o que acontece é que a gente não pode simplesmente falar que a causa da queda do cabelo é o estresse, porque na verdade existe todo mundo hoje em dia, a rotina, existe um certo estresse contínuo, né? Então, pode sim, se houve um estresse mais exacerbado, pode causar a queda dos fios, mas a gente tem que descartar, como eu já disse, aquelas outras doenças sistêmicas através de exames laboratoriais. Além disso, durante a consulta ao dermatologista, é ideal que seja examinado o couro cabeludo para ver se não tem nenhuma alteração
no couro cabeludo que possa estar causando essa queda, como uma dermatite seborreica, uma psoríase, ou alguma doença autoimune também, que são doenças dermatológicas que cursam com queda do cabelo. Bom, com relação às mulheres grávidas, é comum a gente ver as pacientes com cabelos mais vistosos durante a gravidez. Teria alguma relação com o período? Tem sim. Durante a gravidez, os hormônios, existem hormônios, né, que estão no pico e que mantêm os fios mais bonitos, mais fortes e que diminuem a queda dos fios. O que acontece é que depois, provavelmente durante a amamentação, até uns 6 meses depois, começa a queda dos fios, né? E aí acaba que assustam as mães que vêm desesperadas aos nossos consultórios. E é para aquelas pacientes que fazem, aquelas mulheres que fazem escova progressiva frequentemente, isso pode causar calvície? Na verdade, não é bem a calvície. O que acontece é que estudos comprovam que aquelas escovas definitivas, com o uso do formol, ele causa não só uma alteração da estrutura do fio, uma rarefação dos fios, mas também o risco de câncer. Então, as pacientes, né, as mulheres que querem os fios lisos, elas têm que se informar, têm que verificar mesmo o cabeleireiro, procurar um profissional que façam essas escovas que não usem o formol. Por quê? Por causa dessas razões já citadas, e existem alguns outros produtos que podem substituir o formol com bons resultados e sem ter aquelas reações já citadas, que é o tioglicato, a amônia e a guanidina. Procurem esses componentes. E qual seria o tratamento principal para a queda de cabelo? Na verdade, o principal seria combater a causa, né? Então, diagnosticada a causa, a gente tem que tratar. Se for uma simples fase cíclica, uma vitamina prescrita pelo dermatologista, mas hoje em dia existem produtos tanto para passar quanto para tomar que vai ser bem recomendado e que você vai ver resultado da diminuição da queda. E para as pessoas que nos assistem, quais seriam algumas dicas para que elas possam evitar ou prevenir a queda de cabelo? Bom, hoje em dia as mulheres buscam muito a magreza, né? Então fazem dieta sem se preocupar com o que estão ingerindo. Então é muito comum as mulheres estarem com deficiências nutricionais. Então eu oriento mesmo, uma alimentação equilibrada. Se está fazendo uma dieta, procurar um nutricionista. Tem que comer bastante carne, verdura, fruta. E que mais? Deixa eu pensar. Evitar os banhos quentes que irritam o couro cabeludo. Então, aumenta a oleosidade, pioram aquela caspa, dermatite seborreica. Não dormir com o cabelo molhado, né? Não prender cabelo molhado. Não prender muito forte os fios, traumatizando ou quebrando. E verificando se o seu profissional cabeleireiro, ele usa os produtos adequados que não causem nenhum malefício mais grave para você. E qual a relação de dormir com os cabelos molhados e a calvície? Na verdade, tanto dormir com o cabelo molhado quanto prender o cabelo molhado abafa umidade, então faz uma proliferação de fungo que irrita o couro cabeludo e pode causar alguma dermatite com coceira. Aí a pessoa acaba ferindo o couro cabeludo e essa agressão acaba traumatizando e levando à queda, sim. E a pessoa que faz isso repetidas vezes, ela pode causar um dano no cabelo a ponto de se instalar uma calvície, ter danos à raiz do cabelo? Eu acredito que se você faça uma cicatriz, uma coçadura muito profunda, que chega a machucar muito, pode ser até que sim, mas o ideal é realmente evitar isso e se tiver alguma irritação, coceira, descamação, procurar o dermatologista para fazer o tratamento adequado para evitar uma consequência mais drástica, como o doutor falou. E quais seriam algumas causas assim, de lesão da raiz do cabelo que as pessoas podem evitar? Essas que eu falei, quem tem a pele mais negra, o cabelo mais enrolado, né, ele costuma puxar muito os fios e aí acaba traumatizando a raiz. Além disso, existem doenças onde o próprio paciente com uma ansiedade, ele consegue puxar, ele fica puxando os fios. Então, o diagnóstico é através do dermatologista, mas a mãe pode observar se a criança, se por algum trauma psíquico, algum desencanto, acaba que com a ansiedade fica traumatizando e causando, né, essa lesão, exatamente. Bom, então, vocês viram, gente, queda de cabelo pode ser um problema de saúde. Eu quero agradecer aqui a doutora Laura Furlani pela presença mais uma vez. Obrigada, doutor João, pela oportunidade. Se você tem críticas ou sugestões, fale com a gente.
O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, basta escrever para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas. E lembre-se de que o nosso compromisso é de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia. Os amigos são flores plantadas ao longo do nosso caminho para que possamos encontrar primavera o ano todo. Quando o outono chega, cheio de beleza e melancolia, os amigos estão presentes, nos trazendo alegria. Quando o inverno vem, frio e escuro, trazendo saudades e noites longas, os amigos trazem calor e luz com o brilho da sua presença. Se todo mundo nos virar as costas, e no meio desse mundo, uma flor, nem que seja uma única flor de amizade, nascer em nosso jardim, então a vida toda já terá valido a pena. Os verdadeiros amigos são a poesia da vida. Eles nos mostram que mesmo em dias nublados, o sol está no mesmo lugar. E nos ensinam que a chuva pode ser uma canção de ninar nas noites solitárias e vazias. Um amigo é alguém que nunca nos deixa só, mesmo quando pode não estar presente, pois sabemos que um pedacinho do seu coração está conosco. Um amigo é alguém que pensa na gente, mesmo estando separado por 1000 mares. É alguém por quem a gente sabe que vale a pena viver. Um amigo é um bem precioso que não devemos deixar guardado numa caixinha de joias para usá-los quando precisarmos, mas tê-los sempre presente junto a nós, mostrando ao mundo que riqueza mesmo é ter um verdadeiro amigo. É isso aí, gente. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa e fiquem com Deus.